Imagina um grupo de milionários que ficam olhando países em colapso, comprando seus títulos de dívida pública que estão no fundo do poço e depois processando esses países, ganhando o caso e lucrando até 400% da dívida original. Isso não é raridade, é a realidade bilionária dos chamados fundos abutres, e até o Brasil já foi vítima deles. Você está prestes a entrar no submundo financeiro que se esconde nos escritórios de Nova York e Londres, mas fica de olho em nações em colapso. Assim como o abutre, eles esperam a carcaça da economia cair para então devorar. Mas ao contrário dos animais, os abutres financeiros não param quando estão cheios. Eles sugam até a última gota e ainda cobram juros por isso. Esses fundos são basicamente especializados em comprar títulos de dívida no fundo do poço. Quando uma nação quebra, os títulos de seu governo não valem nada. Os fundos abutres, então, são os únicos compradores. Pagam centavos, literalmente. É o que diz a definição do mercado. São fundos que investem em ativos altamente depreciados na esperança de grandes retornos. Obviamente, se um país está colapsando, ele não tem dinheiro para pagar suas dívidas. Então, a estratégia desses fundos é segurar os papéis e entrar na justiça internacional pedindo pagamento. E o país não pode simplesmente ignorar e não pagar, porque isso seria um calote, o que dificultaria ainda mais a recuperação do próprio país. Então, o que eles fazem? Tentam renegociar a dívida. Mas o truque dos fundos abutres está aqui. Eles recusam qualquer tipo de negociação. Enquanto 90% dos credores aceitam descontos para que o país possa respirar, os abutres seguram os papéis. Em seguida, processam o devedor, exigindo 100% do valor original, mais as multas e mais os juros. Isso pode render retornos de até 400%, às vezes até mais. Ainda nesse vídeo eu vou te dar exemplos reais de como os fundos abutres agiram em determinados países, mas o passo a passo da atuação é bem simples. Primeiro, eles farejam as crises. Quando uma economia dá sinais de colapso e a dívida começa a ser renegociada, eles entram comprando. Depois, o governo chama todo mundo para negociar e se oferece a pagar de 30% a 40% da dívida total. Esses fundos se recusam a negociar e se tornam os holdouts, os credores irredutíveis. Na sequência, esses mesmos fundos contratam advogados agressivos de Wall Street e processam os países em tribunais internacionais. E quase sempre, os juízes dão ganho de causa a esses fundos. Enquanto a disputa rola, eles caçam qualquer ativo do país no exterior, contas bancárias, receitas de exportação, até navios de guerra. Em 2012, por exemplo, o fundo NML Capital conseguiu a detenção judicial de um navio de guerra da Argentina, que estava localizado em Gana. Não satisfeito, eles até tentaram apreender o avião presencial, mas sem sucesso. No final, o país sem acesso ao crédito e com medo de ver seus ativos confiscados, acaba cedendo, negocia termos melhores e paga a fortuna pedido pelos fundos, ou perde na justiça os seus bens e é obrigado a pagar. É aí que os fundos abutres ganham bilhões. Eu vou mostrar 3 casos famosos onde esses fundos executaram sua estratégia e lucraram milhões de dólares, enquanto deixaram o país em uma situação mais difícil do que já estava. Primeiro, em 2001, a Argentina decretou uma moratória de cerca de 100 bilhões de dólares. 93% dos credores aceitaram trocar seus títulos por novos papéis com um enorme desconto. Uma pequena minoria vendeu esses papéis para os fundos abutres e esses fundos abutres compraram todos esses títulos por uma pechincha, se recusando a participar da reestruturação. O confronto virou épico. Enquanto o governo da Cristina Kirchner acusava os abutres de extorsão, 2 fundos massivos processavam a Argentina em Nova York e rastreavam ativos pelo mundo. Foi aqui que eles conseguiram deter esse navio de guerra argentino. Tentaram, inclusive, pegar o avião presencial. Sem poder pagar os credores reestruturados, sem antes satisfazer os holdouts, a Argentina ficou isolada dos mercados por anos. A virada veio em 2016, já sob Maurício Macri. Após negociações, o país aceitou pagar 4,7 bilhões a 4 grandes fundos. Ou seja, a moratória de 100 bilhões de dólares custou na verdade para a Argentina quase 4,7 bilhões de dólares a mais do que deveria. Um exemplo muito mais recente que chocou mais o mundo por ter sido na Europa foi a Grécia em 2012. Ela realizou a maior reestruturação da dívida da história europeia. Mais de 95% dos credores participaram do swap e perderam cerca de 74% do valor investido. Porém, alguns títulos estavam sob leis estrangeiras e não podiam ser obrigados a aderir. Esses eram exatamente o que estavam na mão dos fundos abutres. Durante o caos político grego, em maio de 2012, venceu um bônus de 436 milhões de euros. Para evitar outro calote em plena reeleição, o governo pagou o valor integral. Reportagens revelaram que quase 90% desse cheque foi parar no cofre de Dart Management, um dos maiores fundos que fazem esse tipo de approach. Enquanto a população sofria cortes em pensões e programas sociais, um bilionário nas Ilhas Caimã recebia quase meio bilhão de euros na conta. Um outro caso famoso foi o caso peruano nos anos de 1990. Esse foi basicamente onde esse modelo de negócios começou. Um fundo comprou uma dívida peruana a preço de banana e, usando decisões judiciais em vários países, bloqueou o pagamento de juros a outros credores. Nos anos 2000, o Peru cedeu e pagou cerca de 58
138 milhões de dólares, garantindo um lucro de cerca de 400% aos fundos. Não foram só Argentina, Grécia e Peru. Países pobres da África e América Latina viram serviços públicos serem sacrificados para pagar decisões judiciais obtidas por fundos abutres. A ONU alerta que esses fundos obtêm retornos de 300% até 2.000% em processos que duram em média 6 anos. Estima-se que 20 dos 36 países mais pobres do mundo já foram perseguidos por abutres desde 1999. E sabe o que todos esses casos têm em comum? Os dois fundos mais famosos estavam envolvidos. A Elliott Management, criada por Paul Singer, e a Dart Management, criada por Kenneth Dark, ganharam bilhões com esses 3 casos. Paul Singer ficou famoso ao comprar a dívida peruana com valor de face de 71 milhões de dólares por 11 milhões de dólares em 1996. Depois de anos de guerra jurídica, recebeu cerca de 60 milhões de dólares. Na crise da Argentina, a Elliott Management liderou a ação dos fundos abutres, comprando títulos que valiam $1 por 15 cents e exigindo o pagamento integral depois de alguns anos. O segundo fundo, Dart Management, já arrancou 600 milhões de dólares do Brasil na crise de 1993, um pouco antes da mudança para o real. Em 2012, na Grécia, esse mesmo fundo possuía grande parte do bônus emitido sob lei estrangeira. O governo grego decidiu pagar 436 milhões de euros integralmente, e 90% desse valor foi para Dart Management. É triste e injusto que pessoas bilionárias lucrem tanto com a fome de milhões. E infelizmente isso é legalizado. É a regra do jogo financeiro. Quem tem muito dinheiro consegue fazer mais dinheiro, e algumas dessas pessoas não se importam se isso significa afundar ainda mais um país já em crise e trazer misérias para milhões de pessoas. Essas quantias que os países têm que pagar aos fundos, de alguma forma, devem ser recuperadas pelos governos. E adivinha quem é que vai pagar essa conta? A população. Cortes em investimentos, na saúde pública, na educação, na segurança do país são os primeiros impactos que se sentem quando o país está na miséria. Os fundos abutres não vão desaparecer sozinhos. A ONU e diversos países defendem mudanças para que haja cláusulas de ação coletivas em todos os contratos e leis que limitem ganhos abusivos desses fundos. Mas quando isso não acontece, os abutres continuam se alimentando. Será que o próximo alvo é o Brasil? Talvez algum outro país que hoje parece sólido? Me diz nos comentários o que você acha sobre os fundos dos abutres e se o Brasil está caminhando para se tornar mais uma vez vítima desses bilionários. Será que 600 milhões não foi o suficiente? Gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Ajuda bastante o canal.